Na queda da União Soviética, em meio aos escombros da Rússia, nós vimos duas bandeiras se levantando. A bandeira do Império e a bandeira do patriarcado ortodoxo. O que isso significa? É o ressurgimento, já do prelúdio do século XXI, do renascimento da nação e da fé, como símbolos daquilo que representa os povos, longe do materialismo que marcou o século XX. Há um fenômeno centrífugo de espalhamento, de desmembramento, nas revoluções modernas. Então o que a gente vê são os idealismos universalistas em todo o mundo que agitam as populações. Então nós temos sempre elementos estranhos nesse primeiro momento, desconectados do solo pátrio, que agitam ou causam agitações na sociedade para revirar as suas estruturas. Passado esse momento inicial das revoluções, o que a gente vê é o enraizamento, a tendência natural do homem a se identificar com o seu povo e com sua pátria. Depois do terror francês, nós tivemos o Império de Napoleão, refixando suas raízes francesas. Depois dos elementos estranhos à Rússia, Lenin e Trotsky, nós temos o ditador tirano georgiano. Nós temos um homem que governa aos moldes cesáricos, conforme a identidade histórica da Rússia. O que a gente vê são tendências estranhas flutuando sobre as nações com ímpetos universalistas e a agitam. Mas logo após o momento revolucionário, o espírito nacional novamente é impresso nos governos. Volta-se a figura que representa o espírito da nação, um modo próprio de gerência de seus governos. Vem uma contradição muito clara entre nacionalismo e universalismo, nesse caso representado pelo comunismo. A minha pergunta é, com base na experiência histórica, a gente pode pegar todas as últimas revoluções dos últimos 3 séculos, você acredita mesmo que as classes se sobrepõem ao senso de nacionalidade? Haja visto esse fenômeno, é algo que está implícito choque do universalismo com o nacionalismo. Como que você encara essa contradição? Eu vou pegar um exemplo do nosso cotidiano. Assim, a China entrou no debate público com muita força, né? A China não perdeu sua identidade. Está lá. A cultura chinesa está lá preservada, né? A organização que o Partido Comunista Chinês está de vento em popa. Inclusive, assim, existe uma promessa do governo chinês de entregar o socialismo em 2047, se eu não me engano, né? O Partido Comunista, ele sempre antecipa aquilo que ele promete, ele entrega antes. Isso sem fazer com que o povo chinês perca a sua identidade. Então, isso que você está falando não condiz com a realidade. O povo russo não perdeu sua identidade nacional. Estou falando aqui de perder a identidade nacional, tá, gente? Então, o povo russo não perdeu sua identidade nacional. O povo cubano não perdeu sua identidade nacional. O povo coreano, né, a Coreia Popular não perdeu sua identidade nacional. Está todo mundo lá, com a sua identidade nacional preservada. Então, assim, o que você está falando não condiz com a realidade. A começar, gostaria de fazer uma propaganda aqui do Bar Resistência, meu maior aliado nesse debate, porque eu acho que a gente teve um pequeno deslize aqui, um mal entendido. A minha questão é que o universalismo não consegue se impor. Justamente, o universalismo é uma utopia por si. O comunismo nunca se aplicou, tal como é teoricamente, na China ou na Rússia. O elemento nacional nacionaliza a revolução. Um Stalin, uma forma de governo como que a gente vê na China, seria uma aberração. E essa é a parte mais engraçada. Porque sempre quando esses regimes começam a destoar demais ou fracassam, o que nós temos é o quê? Ah, não, é que deturparam Marx. Não, é que, veja bem, não era o comunismo verdadeiro. Porque nunca vai haver comunismo verdadeiro. Porque o fator nacional sempre vai se impor. A Revolução Francesa não triunfou, porque veio Napoleão. O elemento francês. A cultura e o ethos francês governando como franceses e não como cidadãos do mundo. Stalin é a representação do tipo russo, não trabalhadores do mundo univos. Era o povo russo ali. Tanto é que a primeira coisa que se faz em tempos de aperto é mãe pátria, nacionalismo. É isso que constrói as nações. Esse é o espírito que se impõe. Houve diversas tentativas de simular essas utopias. E o que nós vimos no século XX inteiro? Fracassos. As únicas que triunfam são aquelas que se nacionalizam, tal como o regime chinês hoje. O chinês não fala assim, eu não sou chinês. Não, sou chinês pra caramba, que é a identidade chinesa. Mesmo com tentativas de apagar lá atrás. Voltaram atrás com isso.
Esse é o meu ponto. O comunismo é inaplicável e sempre que ele for colocado na prática, haverá o processo de nacionalização, de desfiguração. Porque o espírito nacional existe. A revolução utópica? Não.